ele fala, tá com o incômodo do cará, e antes eu acho que ele fala tá foda, né? Ele solta alguma coisinha ali. Mas aí, senhores... Não, essa pra mim não significa muita coisa. Não é de agora. A Giovana, acho que falou na abertura aqui nosso de placa, né? É um histórico, cara. É carnaval... É a capivara, né? Deixa correr. Não tem Neymar. É difícil a gente falar, porque a gente não sabe de fato qual que é o porquê que, entre aspas, o Santos escondeu a lesão. Porque a gente sabia que ele saiu machucado. Mas não teve em nenhum momento durante a semana... um jogo machucado e tal. Pra quê? É com medo do... É pra tentar, de repente, fazer alguma coisa com o Corinthians. Sim. É pra esconder por conta da seleção. E aí? Talvez seleção 1. Do jogo faz... Vou pegar um exemplo. Desculpa de novo voltar na história, mas tem um pouquinho a ver. Final do Brasileiro de 77, março de 78, Mineirão, São Paulo e Galo. Os dois grandes artilheiros das equipes estavam suspensos por motivos distintos. O Reinaldo do Galo e o Sérgio Chulapa do São Paulo. O São Paulo, por ideia até de um amigo meu, pegou e falou, vamos trazer o Serginho pro Mineirão e deixar ele com a camisa 9, que era dele, andando no corredor para o pessoal ver e falar, cara, de repente, será que ele vai pro jogo? São Paulo conseguiu um efeito suspensivo. E isso causou um alvoroço muito grande e assumido no Galo. O pessoal preocupado e tentando alguma coisa, chama advogado para ver se coloca o Reinaldo, aí não vai para o campo. Criou uma celeuma que, no final das contas, o São Paulo ganhou os pênaltis, não vou dizer que foi por isso, mas criou um certo atrito. Você, ao não avisar que o Neymar não joga, claro que o Corinthians tinha que se preparar pensando no jogo do Neymar. E aí ele tem um alívio que não joga. Então você prepara, faz alguma coisa tal. É usual? Não. Mostra que o elenco do Santos não está à altura do Neymar, por óbvio. Mas eu acho que é uma estratégia que não é ruim. Teve um caso recente, na Libertadores de 21, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, que o Benítez, aquele que até citei você ontem lá na rádio, porque a tua frase é brilhante. Qual que é a sua definição sobre o Benítez do América Mineiro? Se futebol fosse um jogo de 25 minutos, ele era candidato à bola de ouro. Sempre. Porque o Benítez joga isso. E naquela oportunidade era um dos melhores do São Paulo, quando entrava os seus 25 minutos, mas não tinha condição nenhuma de jogar. Só que a gente também não sabia, ele ficou no banco. O treinador era o Crespo, né? Foi super criticado por isso. Ele falou, cara, não tinha condição de jogo. Ele veio para o banco para ficar, criar essa celeuma. O Neymar, claramente não. A informação que se tem era isso. Ele não tinha a menor condição de jogo, poupado ou não, desconforto muscular, que oficialmente é a questão ou não. Ok, não tinha condição porque tinha o risco de estourar. Então ele foi no aspecto psicológico. É a melhor das coisas? Não. Mas é a estratégia que evidentemente não deu certo, sobretudo porque o Santos não passou, mas vale. Agora, você cria também essa situação toda. Porque se o Neymar, por exemplo, se fala, olha, ele não vai jogar domingo, não vai jogar ontem na Neoquímica Arena, ele vai para o Carnaval, você pode falar, pô, o cara precisa se recuperar o quanto antes, né? E o Santos, se passar, ele vai para o jogo, para as finais do Paulista. Então, pô, dá uma segurada, tal, não sei o que lá. Então, assim, seria melhor. Mas se de fato ele não tinha a menor condição de domingo, de jogar ontem, entre aspas, da minha parte, ok ele ter ido para o Carnaval. O ideal era não ter ido até por conta disso, pelo pacote e por aquilo exatamente que a gente está conversando. E em questões esportivas e clínicas é mais ou menos isso aí. Porque assim, ô Giovanni e Vess, cara, quando você tem o Neymar no time, tudo vai girar em torno do Neymar. Isso é óbvio. Então, se ele jogar bem, pô, o Neymar jogou bem, para muitos fez o que tinha que ser feito. Quando ele não jogar, vai sempre levantar um questionamento. E aí, quando você traz histórico, quando você traz esse combo, questão do Carnaval também, a pergunta que fica é, alguém tá surpreso com isso? Esse que é o ponto, cara. Não é a primeira vez. De verdade, infelizmente, tá? Eu sou um cara apaixonado pelo Neymar, tá? Também. Não sou igual aqueles torcedores que falam que comemoraria gol contra o próprio time, se o Neymar marcasse, mas eu sou um cara apaixonado pelo Neymar. Mas é toda vez isso, cara. É meio que assim, vai cansando e vai minando assim aquilo que você pensa que, não, pô, ele mudou. Não, agora é diferente. Ele pode ter a lesão, e de fato acho que existe mesmo essa lesão, mas, cara, toda vez, velho. Eu não fico mais surpreso. Então, mas eu acho que a questão também é que eu vejo a volta do Neymar também como uma forma de tentar limpar a imagem. E a gente nota em várias atitudes que ele tenta limpar a imagem, que ele tenta passar outra imagem. E acho que isso corrobora para, novamente, ele vestir uma carapuça ali que colocaram para ele, né? De que muitas vezes ele acaba colocando os desejos pessoais à frente, principalmente do desejo dos clubes e dos objetivos dos clubes que ele defende. E isso repercute até lá fora. E por isso eu volto a afirmar, acho que o Neymar, em relação à volta de Barcelona, esqueçam, não vai acontecer essa volta, porque a imagem dele é ruim.
e ele reafirma essa imagem com essa atitude. É como o Mauro falou, a gente não sabe o que foi informado, o que eles acharam que seria possível fazer em relação à lesão, porque parecia que estava tudo certo, né? Parecia que era só um incômodo ali, que seria resolvido rápido e que ele estaria apto para esse jogo. E acredito que isso também contribui para o sentimento de parte da torcida do Santos estar decepcionado com o Neymar, porque quando vê o Neymar na Sapucaí, fala, não, então tá tranquilo, o cara vai lá, vai se divertir, vai voltar, vai entregar de novo, tá tudo bem fisicamente. Porque querendo ou não, gente, quando você tem, por exemplo, folga nos clubes, o que não entra de folga nunca no clube? O departamento médico, porque você tem que continuar fazendo a sua recuperação. Então, acho que independente de qual seja a extensão dessa lesão, e até pensando em seleção brasileira, seria importante que ele focasse um pouco mais nesse momento e abdicasse um pouquinho só da vida pessoal. Acho que está na hora do Neymar ele abdicar um pouquinho de mídia, dessas coisas, e focar no que vem pela frente, porque acredito eu, e ele também, que é a última chance de conquistar algo grande com a seleção brasileira, de conquistar a Copa do Mundo. E é importante o que ele faz no clube, que vai refletir, não tem como. É importante o que você falou, porque acho que para muitos até hoje o Neymar ele é mais celebridade do que um jogador de futebol. E essa não é uma visão de agora, né? Acho que até de um tempinho também. A gente sabe que as duas coisas estão atreladas, né? Mas eu concordo com a Gi. Pô, não dá pra ter ficado de fora de um carnavalzinho, Lécio? Eu sei que ele fez a gente falar da vida do cara. O cara tem que sair, o cara tem vida também. É que eu acho que o Neymar não veio pra cá com a expectativa de mudar. Acho que ele não veio. Acho que ele não veio aqui prometendo mudar. Ele vai continuar sendo isso mesmo. Ele vai continuar jogando, sei lá, se ele der na telha, vai continuar jogando CS até de madrugada. Se tiver aqui pro carnaval, ele vai. A verdade é que o Neymar não tá nem aí e ok. Ele não veio pra cá dizendo, agora eu mudei, agora eu não vou fazer. Então, da minha parte, eu nem sabia que ele tinha ido pro carnaval, porque eu não fico olhando, não fico analisando, não analiso isso. Não sabia nem que ele, nem que ninguém tinha ido pro carnaval, até porque nem desfile eu vejo, não acompanho. Então, assim, eu não sabia disso. O fato dele ir para o carnaval gera esse tipo de percepção. Pode ser que ele não tivesse condição. É normal que um jogador voltando de lesão tenha seguido as lesões musculares, voltando da lesão que ele teve. O Alaba, por exemplo, já demorou um ano e meio para voltar, e desde que ele voltou já teve 4, 5 lesões musculares. Por quê? Porque é uma lesão de ligamento cruzado anterior. É normal ele ter. Acho que a percepção, a imagem de percepção é uma imagem ruim. Porque quem está em casa está olhando e falando, mas ele está machucado e foi para Sapucaí. Então, não é a primeira vez, tem uma percepção ruim. Agora, não necessariamente isso agravou, não. A gente não sabe esse tipo de informação. Mas é lógico que deixa uma sensação ruim. Mas eu não vi o Neymar dizendo que agora ele faria diferente. O Neymar faz isso a vida inteira e não vai ser com 33 anos que ele vai mudar. Eu não tinha essa expectativa que ele fosse mudar. Acho que esse é um ponto. Cara, eu também tinha. Vocês tinham? Eu tinha. Eu falei, não, agora ele vai entregar tudo. Agora ele vai Vocês são muito crentes. Eu sou muito burro. Ele vai com... Não é crente não. A gente é inocente, a gente é ingênuo. Você é muito burro mesmo. Não, assim, eu acho que ele vai continuar focado dentro de campo, tal, de um modo geral, assim, mas esse pacote é por aí também, tá? Isso aí faz parte. Assim, e de novo, e cada um com as suas questões, até porque são pessoas diferentes, como todos nós somos. Um pacote tipo Ronaldinho Gaúcho e Adriano. O Adriano tem muito questão da depressão do pai, o Ronaldinho foi uma coisa antes da Copa de 2006, o que me causa muita dor, ele já começou a largar. Ganhou Libertadores, um jogador fabuloso. Mas da Copa de 2006 já largou. O Neymar, acho que tem essa coisa. Para mim, a vantagem do Neymar em relação ao Ronaldinho é que mesmo quando o Neymar não está bem, ele quer jogo. O Ronaldinho já não queria. O Ronaldinho era padrão foda-se, como foi durante a Copa de 2006. Né? Agora, o Neymar, ainda que tenha isso, ainda acho que dentro de campo ele vai querer se preparar, ele vai ficar no Santos até a Copa. Agora, o nível de preparação, de comprometimento é de cada um e infelizmente não é o ideal. E aí tem esse ponto, né? Se a gente for analisar, o Neymar ele jogou 7 jogos seguidos, né? O Neymar joga estreia contra o Botafogo, isso é um ponto importante. A gente estava lá na Vila, aí depois tem o jogo contra o Novo Horizontino e tem o jogo contra o Corinthians, né? E depois que perde para o Corinthians, na fase de classificação,
o Santos estava pendurado em termos de classificação. Eu me lembro que quando a gente fez o jogo contra o Água Santa, que a gente transmitiu, Foi o primeiro gol dele. foi o primeiro gol dele, o Santos entra em campo na 4ª colocação do grupo. Porque os outros times já tinham jogado, o Santos entra em campo contra o Água Santa na 4ª colocação. Precisava daquilo. Desses 7 jogos, eu acho que dava para você ter tirado o pé a viagem para Novo Horizonte, né? Porque era na sequência, 3 dias depois de ter voltado. Mas tinha o Corinthians. E 3 de dias novo, antes- como era jogo contra o Corinthians, Então, você tinha que jogar. Então, mas é isso que eu tô dizendo. E 3 dias antes do Corinthians. E acho que o jogo contra a Inter de Limeira poderia ter não ido para a Inter de Limeira. Então, mas- Porque ali o Santos já tinha ganhado na sequência de Água Santa e Noroeste. Ah, mas ele corria risco de ser eliminado. Corria, mas era um risco muito remoto. Até porque a Inter de Limeira jogou... Deixava ele no banco. A Inter de Limeira jogou 12 jogos, não ganhou de ninguém. Então, assim, acho que esses 2 jogos você poderia. Quanto o Bragantino era jogo eliminatório, não dava pra você preservar. E ontem Eu era acho jogo que- eliminatório, tinha que jogar. E aí, acho que ali você debater isso... Você acha que foi, de repente, um controle ali de... Como é que o pessoal fala agora? Gestão de cargo? Controle né? de Gestão de carga. Controle de cargo. Ó. Foi Eu errado? acho que você debater isso é um debate que poderia ter sido feito e ele poderia ter se machucado de qualquer jeito contra Sim, o Bragantino, ou não. Poderia ter mudado. Você tem uma linha... O ponto é, o companheiro Diogo Dantas, do Jornal Globo, ele publicou no blog dele lá no Jornal Globo, uma manchete que, pra mim, a manchete ela não casa com o que está escrito na matéria. A manchete é a seguinte, deixa eu pegar aqui certinho Mas para... então, eu acho que isso também pode ser uma motivação pessoal, Ó, viu? Porque então, ele precisava esse mostrar... Eu quero chegar aí, A manchete do Diogo Dantas no blog dele no Globo é: seleção foi informada de planejamento de que Neymar seria poupado pelo Santos e acompanhará a lesão. Isso é a manchete do texto que o Diogo Dantas colocou no Globo. Você entra na matéria e lê, a matéria ela não casa com esse título. A matéria diz que antes da convocação, a comissão técnica da seleção perguntou ao Santos e o Santos teria informado que o Neymar não jogaria contra o Corinthians porque ele estava machucado, porque ele estava com lesão. O título dá a entender que foi meio que prometido à seleção que o Neymar seria poupado. Isso não é verdade. Dito não é verdade pelo que está na própria matéria dele. Eu não sei se Pelo foi... que o Santos falou também. Eu não sei se foi o próprio Diogo que fez o título ou se foi um editor que fez o título, mas o título está muito mais carregado do que a própria reportagem avaliza. A reportagem, o título nos leva a acreditar que o Santos chegou e falou assim: Neymar, como pra gente, como o mais importante aqui é você na seleção, a gente vai te poupar contra o Corinthians. E não foi isso que está na própria matéria. E não Aí seria cabe... jamais. Hã? E não seria jamais. Né? Eu tendo a acreditar que não, mas ainda mais contra o Corinthians, né? também não desconfio. E aí cabe o que a Giovana brilhantemente trouxe, entender. Esse cronograma de 7 jogos foi feito por quem? Foi feito pelo Santos? Foi feito um pedido do Neymar? O Neymar acataria dizer, ó, esse você vai ficar fora desse jogo? Ou não? Então, esse tipo de coisa precisa ser melhor esclarecido. Sim. Porque, de fato, ele jogou os 7 jogos seguidos, desses 7 fez 2 jogos completos, e no jogo que era mais importante, ele não estava apto. Poderia ter sido diferente se tivesse sido poupado talvez de 2 jogos? Talvez sim, talvez não. Mas esse é um ponto. Ele precisava ponto a ser... mostrar que estava apto para defender a seleção brasileira. Sim, eu entendi. Agora... Que acho que Por isso isso a também, dúvida. isso também está no pacote. Como Sim. o Mauro falou, a contratação do Neymar traz um pacote atrelado a ela. Entre elas de que o Neymar tem o interesse de estar apto para a seleção brasileira. Então, assim, agora, esse é um ponto que precisa ser melhor elaborado. O Neymar, de fato, precisava jogar os 7 jogos? O Santos acreditava Então, que tinha que acontecer? essa explicação... O Santos queria? Ou o Neymar forçou uma barra? Esse tipo de coisa? Também tem esse lado, né? Também tem o lado do próprio atleta. Não, eu quero jogar, quero Então, mostrar e quero provar até pra mim mesmo se eu posso jogar. E essa explicação é interessante, porque senão a gente acaba acontecendo isso aqui, a gente acaba levantando algumas possibilidades. Se é uma questão do Neymar planejamento, se é planejamento do Santos. O torcedor nessa história toda também fica, né, de repente, pô, será que ele tá de sacanagem?
Será que ele está usando o Santos só para voltar à seleção brasileira? Então acho que isso tem que ser explicado, porque essa situação de jogos seguidos também, ela é complicada, porque você tem que dar ritmo de jogo pro cara. E como é que você dá ritmo de jogo? Jogando. Então assim, às vezes para ele ter um ritmo interessante, não sei se para chegar à seleção ou então para pegar a reta final aí, o mata-mata. Ele chega no meio do campeonato, sim. Ele tinha que jogar. Só que ao mesmo tempo você corre o risco de selecionar. Assim, e de novo. Até porque uma lesão de ligamento cruzado é esperado que tenha consequências. Não sequências, mas exatamente consequências. E de novo, gente, o próprio jogo, qualquer que seja o jogo, lacrosse ou futebol, implica risco. E o risco também é de lesão, ainda mais um cara como o Neymar, com a idade, com o histórico que ele apanha. Mas, de novo, embora essa lesão específica não seja de apanhar, né? Uma lesão muscular, não é necessariamente de porrada, ou não foi, enfim. Mas, de novo, é um risco assumido e que acabou dando errado. E também entra a rivalidade, que aquela grande treta que levou a série do Dorival Júnior do Santos em 2010, não foi só a treta do pênalti, não bate contra o Atlético Goianiense e o René Simões. Foi o fato de que o Dorival Júnior afastou o Neymar de um jogo contra o Corinthians na Vila. Aí, por isso, ele foi afastado. Principalmente, a rivalidade de Corinthians e Santos, do clássico alvinegro, e nos últimos anos tem sido assim, sabe a Operação Subida e Descida para o litoral? Quando são várias pistas que para subir no final do Carnaval, são várias pistas que vêm da Baixada Santista para São Paulo. Quando é o início do Carnaval, são várias que descem. A rivalidade alvinegra hoje é a operação mais subida que descida, ou seja, são mais pistas de rivalidade e intensidade de Santos em relação ao São Paulo do que São Paulo em relação a Santos, de Santos em relação ao Corinthians do que do Corinthians e Santos. E para o Santos, o Neymar não estar presente no jogo contra o Corinthians em Itaquera dói demais. Como cara, eu sinto que às vezes você tem o Neymar... E só para pontuar, o jogo do Brasil e Colômbia é daqui a 11 dias. É perfeitamente possível que nesses 11 dias ele esteja recuperado para jogar. Sim. E acontece, gente. É perfeitamente possível. Não vai ser maldade, e vai ser essa deve sacanagem. ser a intenção, né? Porque se era uma questão de desconforto, ele não tinha condição de jogar ontem, e acho que pelo visto ali, do jeito que ele sai ali, você vê que ele está pelo menos com zero confiança, é perfeitamente possível que ele se apresente para a seleção no domingo e esteja apto para jogar na quinta-feira. E lembrando que é o jogo contra a Colômbia e depois é contra a Argentina em Buenos Aires. Quer dizer, o Neymar talvez esteja mais para a Argentina contra a Colômbia. Se é racional o Neymar, voltando de uma lesão, jogar contra a Colômbia, que desde o Zúñiga é mais MMA do que futebol, desde daquela entrada do Zúñiga no próprio Neymar, nas quartas de final de 14, todo Brasil e Colômbia é uma porradaria injustificada. Injustificada. Assim, o Neymar uma coisa se perde, inclusive, psicologicamente. E o Neymar já foi expulso, então assim, se vale isso, é um outro debate. Agora, é perfeitamente possível dentro do futebol você em uma semana recuperar e aí você se apresentar à seleção. Aliás, agora, aí de novo, o que a gente está falando aqui são impressões. Do mesmo jeito que o Neymar machucado, jeito que o Neymar tá machucado e ir pro Carnaval gera uma péssima impressão, e eu tô falando aqui de novo, não tem nada a ver com a vida do Neymar, Neymar não é minha mulher, Neymar não é meu marido, não tem nada a ver com a vida dele, onde ele vai não quero saber, nem sabia. Do mesmo jeito que gera uma impressão ruim, ele ter ficado fora da semifinal e se apresentar e jogar na seleção brasileira, gera uma outra impressão ruim. Isso é evidente. E eu acho até que, em termos, mesmo se tiver 100%, eu esperaria o Neymar mais contra a Argentina do que contra a Colômbia, pelo histórico e pela dificuldade do jogo. Eu sinto que você tendo o Neymar, e é aquilo que eu falei, tudo gira em torno do Neymar quando você tem ele no seu time. Ou você é muito transparente, e todo momento que tiver uma situação como essa, de uma possível lesão, ou para um cara que vai ser poupado, ou qualquer situação que envolva o Neymar, você tem que ser transparente. Ou você tem que ter uma equipe gigantesca, como eu falei brincando, a Casa de Papel lá, para orquestrar aqui uma... entre aspas, né? Não vou dizer uma mentira, né? Mas porque senão o torcedor vai ficar nessa aí. Porque o histórico dele já entrega aí muita coisa. Tem o print dele, né, o produção aí, ó. Print do Neymar, né? Postagem aí. Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros. Mas na quinta-feira passada senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar no campo hoje. Fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente. Infelizmente faz parte do futebol. Não de hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelo nosso objetivo. Hashtag Neymar. Tá aí, então, a explicação do Neymar.
Isso que é complicado, né? Aí quinta-feira passada eu senti um desconforto, e aí deu pra ir no carnaval. Eu não tô falando que com essa lesão ele não consegue andar, não é isso? Na quinta-feira Mas aí passada... você abre o negócio, a margenzinha pro torcedor ir dentro, filho. E de fato é na outra quinta-feira, não na exatamente passada, né? Porque assim, onde a gente sabe, ele sentiu, já estava fora desde que ele tinha sentido na outra quinta-feira. Ele sentiu contra o Bragantino, né? Contra o Red Bull Bragantino. É na outra semana, não é na exatamente. Não, o jogo da Red Bull Bragantino foi domingo, não foi? Foi o último... Domingo de... Foi domingo. Foi domingo. O jogo contra a Red Bull Bragantino foi domingo. No último horário. Mas então... Difícil, cara. Porque o que pega... Então, mas a quinta-feira passada não pode ser, porque depois do carnaval também. Enfim. Não, é quinta passada. Então, é quinta passada. O que acontece? Até o Ricardinho trouxe isso. Na quarta ele treinou, na quinta, quando ele treinou de manhã, ele sentiu esse desconforto. Sentiu, depois então do foi jogo, na quinta agora, pós quarta-feira de cinzas. É isso que ele está querendo dizer. Porque ele... Então no carnaval não está sentindo. Porque ele sai contra o Red Bull Bragantino, atenção, ele sai contra o Red Bull Bragantino com dores na coxa lá, diz que não é nada demais e tudo, vai para lá, a gente vê lá o gelo na coxa e tudo mais. Aí treinou na quarta-feira de cinza. Na quinta-feira passada. Na quinta-feira de manhã, no treino da manhã, ele sentiu e deixou o treino. Essa é a cronologia dos Até quinta-feira passada. Porque assim, essa situação, em qualquer momento da temporada, não tinha nenhuma dúvida que a gente estaria falando aqui disso. Mas é o combo. Você fazer isso no carnaval, você fazer isso num jogo super importante, onde você é o principal jogador no futebol brasileiro, não só do Santos, né? Futebol brasileiro. Então, você fica de fora, cara. Num momento em que tudo é filmado, tudo é gravado, todos nós somos filmados, todos nós somos gravados a qualquer momento. Você é filmado quando atravessa o sinal. Você é filmado, então você é filmado em tudo. Por exemplo, ontem a gente estava voltando da Neoquímica Arena, aí o carro que a gente estava, é todo ele filmado, todo ele com aquela película toda preta. Não sei como, alguém descobriu que estava o Jorge Igor na frente, o cara foi toda aquela rua que sai da Neoquímica Arena, ele foi, Jorge Igor, foi chamando lá. Cara, nós estamos sendo observados o tempo todo, todos nós. Então, assim, se o Neymar tivesse lá em Mangaratiba feito um baile de carnaval homérico, que ficasse que emociona, né? De 10 da, sei lá, de... Galáctico, né? 7 da noite de janeiro a abril. Se ele ficasse uma micareta. De 7 da noite de terça-feira até 10 da manhã de quarta, tivesse feito esse baile lá, na casa dele em Mangaratiba, certo? Nós não teríamos sabido. Até porque os eventos lá, isso aí eu sei porque pessoas já frequentaram, o evento lá na hoje casa em dia do Neymar. Tem drone, velho. Não, é celular lá free. Na casa do Neymar você chega lá, celular uma free. moça lá no escaninho chega e fala, por favor, aí você entrega o seu celular, fica lá no escaninho, quando você for embora você pega de volta. Então assim, nós não teríamos ficado sabendo. E hoje o debate teria um ingrediente a menos. É isso aí. Que seria não ter foto dele ou vídeo dele na Sapucaí. E talvez ele tivesse feito pior do que ele fez na Sapucaí, concorda? Ele poderia ter feito isso. Arrebentado. Poderia ter feito. Poderia ter feito uma rave na casa dele em Mangaratiba e nós não iríamos saber. Perfeito. Então, acho que tem esse componente de que hoje tudo é percepção. Tudo não importa se foi ou não, importa é a percepção que você passa. Se não existe uma explicação, até com explicação vai ser difícil, viu? Não sei que talvez por meio de exames consigam comprovar, porque é o histórico. É isso que a gente bate na tecla, né? É o histórico, não é a primeira vez. Mas então a festa, se tivesse acontecido, se aconteceu. Se tivesse acontecido, então, festa aí. Nós não saberíamos. E talvez teria sido mais desgastante. Não teria imagens. Talvez teria sido mais desgastante do que ir nessa Sapucaí.